Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na vida de todos. Irmãos, nós precisamos atentar para a vinda do Senhor. O Senhor, Ele disse que viria buscar aqueles que são dele, aqueles que se arrependeram e creram no Senhor Jesus. E esses mesmos que se arrependeram e creram, foi derramado sobre eles a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo testificaria de Cristo Jesus, o Espírito Santo nos conduziria a Cristo, nos faria lembrar de tudo que Ele disse. E se nós lembrarmos do que o Senhor Jesus Ele disse em Mateus 24 em diante, Ele disse que viria guerra, rumores de guerra, terremoto, fomes e peste em vários lugares. Irmãos, para um bom entendedor, para aqueles que conhecem um pouco das Escrituras, que procuram meditar diariamente na palavra do Senhor, em leitura da palavra, em oração, ele vai entender que tudo que está acontecendo são provas cabais, ou seja, de que o Senhor Jesus está próximo às portas. Só que a humanidade ela não atenta para isso, porque a humanidade não quer Deus. Muitos até que professam a fé em Cristo não quer Deus porque não vai às Escrituras e não ora ao Senhor, não tem prazer de falar com o Senhor. Irmãos, nós devemos estar atentos, o povo sofre por falta de conhecimento, mas o cristão verdadeiro, se ele busca o Senhor, se ele tem se aproximado do Senhor, o Senhor concede a paz no coração dele que excede todo entendimento. E ele, por estar em paz com o Senhor, ele consegue entender de fato o que está acontecendo ao nosso redor. E o Espírito Santo faz ele lembrar das Escrituras. E tudo que está acontecendo, eu lembrei do que está escrito em Ezequiel capítulo 14. Tem pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo no mundo. Principalmente aquelas pessoas que têm sido enganadas por falsos mestres, que prometem bênçãos, maravilhas, que cada ano que passa, eles dizem para elas, o ano que vem vai ser um ano de bênção, de vitórias, de maravilhas. Tudo invenção do coração deles. Porque o profeta dos profetas, o maior dos profetas, Senhor, nosso Salvador e Rei, Deus, que é Cristo Jesus, Ele anunciou que viria grandes catástrofes perto da volta dele, que o amor de muitos se esfriaria, que por aumentar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria e se levantariam muitos falsos mestres e falsos profetas, sonhadores ilusórios, levando as pessoas a se firmarem numa ilusão, se firmarem nas coisas desse mundo que é ilusão. E a humanidade ela não consegue perceber isso porque o coração delas estão sobrecarregado das coisas dessa vida, assim como os sacerdotes no tempo de Ezequiel, e assim como os sacerdotes de hoje que se dizem profetas, não são profetas, porque se fossem profetas falariam a verdade, que é preciso as pessoas se arrependerem. No livro de Ezequiel, no capítulo 14, quando nós lemos ele, e tantas outras passagens das Escrituras, nós entendemos o porquê tudo isso está acontecendo. E o próprio Ezequiel, quando ele começa a tratar ali que Deus, ele envia a fome, a peste, a espada, que é a guerra, feras da terra, para destruir a humanidade, porque a humanidade se rebelou contra Deus, tem cometido grandes e graves abominações contra o Senhor, não respeitam o Senhor, não acreditam na vinda do Senhor, porque se acreditasse, procurariam progredir em espírito e graça, em mudança e transformação de vida diante do Senhor. Se eles acreditassem de fato, estariam se tornando mais espirituais e deixando de ser mundanos e carnais, mas isso não tem acontecido. E principalmente no nosso meio, de muitos que dizem que professam a fé, um credo em Cristo Jesus. Então nós temos visto aí essa epidemia, essa peste vindo, destruindo vidas. E o próprio Deus, no livro de Ezequiel, vai dizer que ele faz isso, não é à toa, ele faz isso para que os seres humanos reconheçam que precisam se voltar para o Senhor. Volte-se para o Senhor. A humanidade precisa voltar para o Senhor, antes que venha o terrível e grande dia do Senhor. E nós temos visto o que tem acontecido. Ezequiel capítulo 7
Deus orienta o profeta para que alerta o povo, dizendo: o fim vem, o fim vem, o fim vem sobre toda a terra. E Deus tem usado essas catástrofes, pestes, guerras, fome. E ele disse que o mal viria sobre os 4 cantos da terra. Está lá em Ezequiel capítulo 7. Irmãos, nós temos visto esse mal vindo, que o próprio Senhor tem permitido. E muitas pessoas, na sua ignorância, elas atribuem isso que está acontecendo a Satanás, ao diabo, mas nós sabemos que Satanás e o diabo não têm poder nenhum. Não tem poder nenhum. Ele não consegue, ele não pode fazer nada sem que Deus permita. Então Deus está permitindo que isso tudo aconteça com um propósito, e nós vemos isso como a misericórdia do Senhor. Ele usando essas catástrofes que têm acontecido, esses problemas que têm atingido a humanidade, para que alerta o povo que se precisa voltar para o Senhor. Se você olhar em 2019, foi um ano de onde teve grandes abominações contra o Senhor, grandes afrontas contra Deus. A Netflix, ela propagando grande abominação com Porta dos Fundos, colocando Deus como gay, como um adúltero, Jesus Cristo, no carnaval aí, blasfemando contra Deus. Só que as pessoas não conseguem enxergar isso, porque o coração delas estão exercitado na avareza, nas coisas dessa vida, desse mundo. E quando o coração está sobrecarregado das coisas desse mundo, a pessoa se torna cega para as verdades das Escrituras, ela se torna cega para o que está acontecendo e não consegue enxergar o perigo iminente que virá sobre a vida delas. O Senhor quer nos livrar da ira dele mesmo, que vai cair sobre toda essa nação ímpia, essa nação corrupta. Você viu lá na fila dos mercados, eu estava vendo as pessoas brigando por causa de álcool em gel, aquele monte de álcool em gel, e eles não dividiam o álcool em gel, queriam só para si. Mesquinhos. Deus olha para a humanidade, ele se entristece. Se não fosse a misericórdia de Deus ter enviado o Filho dele, ele já teria destruído toda a humanidade, toda a raça dos homens, porque o homem é mau. Irmãos, precisamos nos arrepender, precisamos nos voltar para o Senhor. E quando Deus fala através do profeta Ezequiel no capítulo 7, no versículo 3 diz assim: agora vem o fim sobre ti, enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as suas abominações. O Senhor vai julgar a terra conforme os caminhos dela, porque não quiseram seguir o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, mas preferiram seguir os seus próprios caminhos abomináveis, aos desejos abomináveis do próprio coração. E quem segue os desejos do próprio coração, quem olha para esse mundo com fascinação e se encanta com esse mundo, e não olha para Deus e não busca o Senhor, ele se perderá num caminho de perdição que conduzirá ele ao inferno, à perdição eterna, que levará ele a total afastamento do Rei da Glória, do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor nos chama, através de tudo que está acontecendo. É momento de nós dobrarmos os nossos joelhos, é momento de nós buscarmos o Senhor enquanto se pode achar, invocar o nome dele enquanto ele está perto, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele usou os profetas. Nesses últimos dias ele tem falado através de Jesus Cristo. O ano de 2019 mostrou vários escândalos de homens que se diziam ser servos de Deus, mas que escandalizaram o nome do Senhor Jesus, que acabavam de vir da zona e subia num púlpito para pegar a palavra do Senhor e ainda queria dar lição de moral nas pessoas. Eles não enxergam os seus próprios pecados, porque o coração deles estão exercitados na avareza. Você pode ver que aqui em Ezequiel capítulo 7, versículo 19, diz assim: a sua prata lançarão pelas ruas, o seu ouro será removido, nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão o estômago, porque isto foi o tropeço da sua iniquidade. Eu vou ler de novo. A sua prata lançarão pelas ruas e o seu ouro será removido. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão o estômago,
o estômago, porque isto foi o tropeço da sua iniquidade, o tropeço da iniquidade da igreja nos dias de hoje, o tropeço da iniquidade do homem nos dias de hoje é que são avarentos, né? Deus condena o pecado do materialismo. A igreja se tornou materialista, os homens se tornaram materialistas. Eles só enxergam o que é material, eles só procuram enxergar aquilo que os olhos veem visível nessa vida. Mas o servo de Deus, aquele que busca o Senhor, ele anda pela fé, não por vista. Ele anda pela fé em Cristo Jesus. Ele não se apega às coisas dessa vida, porque tudo isso é passageiro. A humanidade se apegou às coisas dessa vida. E quem tem oferecido essas coisas? Satanás. Satanás. Assim como ele tentou oferecer para Jesus no deserto. Por que os homens não conseguem vencer hoje isso? Porque não se apegam às Escrituras, porque o Senhor venceu no deserto com a palavra. E ele estando dentro da palavra do Senhor, ele rejeitou os pratos do inimigo. E o inimigo tem oferecido o prato de riquezas, né? As pessoas serem materialistas, a própria igreja hoje, os sacerdotes hoje, os que se dizem profetas, que estão nos púlpitos, estão levando a esperança às pessoas, uma esperança vã, que não garante sustentação nenhuma, que não garante firmeza nenhuma para elas. As pessoas de hoje, que estão até dentro dos templos, elas estão como uma parede solta, que foi levantada com argamassa fraca. Elas não têm alicerce em Cristo Jesus. Elas não foram ensinadas a sofrer pelo nome de Jesus. E quando vi essas tribulações, esses problemas que nós temos visto se intensificar cada dia mais, ela, como foi levantada com argamassa fraca, não teve alicerce e os tijolos estão soltos. Quando vir o problema que afligir elas vão formar uma barriga e vão cair. Não vão suportar. Elas não vão ter a paz que excede todo entendimento, porque só pode haver paz com Deus, com Cristo, se houver arrependimento dos seus pecados. Deus está chamando as pessoas ao arrependimento, a igreja dele, que se diz a igreja dele, ao arrependimento. Porque a grande culpa da humanidade está sofrendo isso é a própria igreja dos nossos dias, daqueles que professam a fé em Cristo Jesus. É os que mais têm blasfemado contra o Senhor. Têm dado mau exemplo e têm levado os ímpios a blasfemarem do Senhor Jesus. Devemos nos arrepender, irmãos. Devemos nos arrepender. Então Deus usando o profeta Ezequiel, ele nos alerta, né, de tudo que está acontecendo. Leia o capítulo 14, leia o capítulo 7, você vai entender isso. Você vai entender o que está acontecendo nos nossos dias. Mas no capítulo 9 você vai ver que Deus, ele promete preservar o justo. Não quer dizer, irmãos, esses pastores triunfalistas que pregam paz, quando não há paz, porque a humanidade não quer se arrepender, então não pode ter paz com Deus. Só há paz com Deus quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e passamos a trilhar em obediência o caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Jesus Cristo. Então ele diz que preservará o justo, né? Quando ele fala da preservação do justo, que Ezequiel, ele tem a visão de um homem de branco indo com um tinteiro na cintura, marcando como sinal aqueles que são do Senhor. Esse sinal, quando diz aqui assim, no 4, diz assim, no versículo 4 do capítulo 9, e disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. O arrependimento leva o homem a gemer, a se entristecer por causa do próprio pecado e por causa do pecado da nação. Por isso nós olhamos e nos entristecemos, nós gememos, sentimos tristeza pelos nossos pecados e pelo pecado da nação. Isso são sinais do verdadeiro arrependido, do verdadeiro convertido. Então esses que se arrependeram dos seus pecados, se voltaram para o Senhor, eles serão poupados. Não falo ser poupado da peste que está aí. Mesmo que ele venha a ser apanhado por essa peste, ele terá paz em Cristo Jesus. E mesmo que ele morra, ele sabe que ele estará com o Senhor.
porque ele foi marcado com o sinal de Deus, né? Porque ele creu, ele foi justificado em Cristo Jesus. Então, o sangue de Cristo está sobre ele, assim como no Antigo Testamento, quando veio a peste, o anjo da morte passou naquela época, nós vemos, acho que, se eu não me engano, em Êxodo, e eles marcaram as ombreiras das portas com o sangue do Cordeiro, e o mal não entrou ali, né? Eles não pereceram. Hoje nós estamos marcados com o sangue de Cristo, o sacrifício vicário de Cristo. Aqueles que creram em Cristo são marcados, são selados com o Espírito. Então, mesmo que nós venhamos morrer, o último inimigo a ser vencido é a morte. Cristo venceu a morte e o Pai o ressuscitou no terceiro dia. Da mesma forma, nós não devemos temer o homem que mata o corpo. Nós não devemos temer a vírus, a nada que aconteça de pior que ainda vier. Nós não devemos temer esse vírus, nós não devemos temer a nada que mata o corpo, mas nós devemos temer aquele que depois de matar tem poder para lançar a alma no inferno. Se arrependa dos seus pecados, o Senhor quer nos salvar. Creia em Cristo Jesus, se apegue em Cristo Jesus, se conserte com o Senhor. A igreja de hoje tem que se consertar com Deus, porque tem blasfemado contra o nome de Jesus Cristo. Então, se você ler a Escritura, você vai entender que tudo que está acontecendo é por causa da maldade, do pecado do homem. E as coisas vão piorar muito, porque o próprio Jesus disse que a maldade se multiplicaria. Então, a tendência da maldade é se multiplicar, do pecado é se multiplicar a cada dia. Mas todos aqueles que invocaram o nome do Senhor em arrependimento serão salvos. Pensa nisso, se arrependa. E Deus está chamando, está convocando a humanidade a se voltar para os caminhos dele. Que Deus abençoe a todos. Reflita, busque ter intimidade com o Senhor, e nós não vamos conseguir sem leitura da palavra, sem oração, sem comunhão com os irmãos. Que Deus abençoe.